Olá, bem-vindos, bem-vindas! Você está no Jurisprudência Constitucional. Que maravilha, estamos de volta! Desde o dia 25, a gente foi acometido aí de uma disfonia. Gente, eu não conseguia falar. Coisa terrível, terrível para um cara falante como eu. Mas aqui estamos agora e nós retornamos com tudo. Você não vai perder nada. As decisões mais importantes desde o dia 25 de novembro até o dia 15 de dezembro serão analisadas nesse vídeo. Não perca, muito bom estar de volta, sintam-se muito bem acolhidos, acolhidas. Vamos prosseguir porque o STF não parou e a gente também não. A gente ficou pesquisando as decisões mais relevantes nesse período para trazer para você quentinhas. Primeira delas, do dia 26. Vamos seguir, não a ordem de importância, porque todos os assuntos são importantes. Contudo, vamos seguir a ordem cronológica. Dia 26 do 11. Normas estaduais limitavam o ingresso e remoção na magistratura. Você, amigo juiz, acadêmico que quer ingressar, concurseiro que quer ingressar na magistratura, é importante saber dessa decisão. Foi na ADI 6771, fica ligado, e também na ADI 6801. Respectivamente, leis complementares de Pernambuco, na primeira ADI, e do Amazonas, na segunda. Na primeira, na lei complementar número 100 do estado de Pernambuco, havia uma previsão sobre uma precedência da remoção de magistrados sobre qualquer outra forma de provimento e adotou um tempo de serviço público como critério de antiguidade. A Carmen Lúcia, que foi a relatora das ADIs, ela disse o seguinte: de acordo com o artigo 93 da nossa Constitution, bem-vindos o pessoal que está ingressando aí no Insta. Um abraço para a galera do YouTube, não se esquece de curtir o nosso canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho aí para não perder nada. Então vamos que vamos! Olha só, a Carmen Lúcia observou que o artigo 93, caput da Constituição, dispõe que somente lei complementar de iniciativa do Supremo pode dispor sobre o Estatuto da Magistratura como direitos e prerrogativas. E também que a promoção por antiguidade precede a mediante remoção. Isso já foi decidido no recurso extraordinário 103/79/26. Certo? E também o tempo de serviço público. Olha que decisão importante. O tempo de serviço público não pode ser considerado para efeito de critério de antiguidade na carreira. Então você que era oficial escrevente ou estava em qualquer outro cargo no serviço público, não pode utilizar isso para critério de antiguidade na carreira. Ninguém está falando em aposentadoria, tá? A gente está falando em critério de antiguidade para remoção, promoção, enfim, na carreira. Não pode, já foi decidido pelo STF anteriormente. Fechou? Vamos adiante. A ADI 6801 é o seguinte: no estado do Amazonas se estabeleceu a idade mínima para ser magistrado, 21 anos. E a máxima, sim, um teto máximo etário de 65 anos. Adivinha o que o STF decidiu? Inconstitucional tal previsão. Por quê? O artigo 93, inciso 1, e a Lei Orgânica da Magistratura, nos artigos 78 e 79, não estabelecem limites etários. Não poderia uma lei estadual dispor de forma distinta. Essa foi a primeira decisão. Vamos à segunda, a DPF 828. Gente, você que está na pandemia, está numa pindaíba terrível, numa complicação financeira bem difícil mesmo, você não está numa situação legal, foi prorrogado o prazo para despejo. Você que é advogado, você que é jurista em geral, você que é inquilino, você que é locador, fica ligado, tá bem? Por quê? Existe uma lei que regulou a matéria, a Lei 14.216, de 2021, desse ano. E ela estava em jogo na ADPF 828. Por quê? O Barroso, e foi referendado pelo plenário, ou seja, o STF entendeu, não foi só o Barroso
que até março de 2022 suspende seus despejos e desocupações na pandemia. Eu vou te ler um trecho que eu acho importantíssimo para que você saiba. Olha lá. A cautelar que foi deferida e confirmada pelo STF, tendo em vista a superveniência da Lei 14.216, estou lendo, editada após a concessão da medida cautelar, deve-se adotar postura de deferência com a deliberação do Congresso, ou seja, com base nessa lei. E os parâmetros legais devem prevalecer na parte sobre a qual ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. Gente, só que essa lei, ela apenas se referia a, digamos, despejos envolvendo imóveis residenciais ou comerciais urbanos e no valor de até R$600 para locações residenciais e 1.200 como critério para iniciar, né? Ou seja, não pode despejar a partir de 1.200 para comerciais. Mas verifiquem que isso é interessante, você advogado, né? Se o seu cliente te procura antes, geralmente eles procuram depois, né? Mas se te procurar antes e você for elaborar um contrato de locação, elabora acima de 600, tá? Porque até 600 incide essa barreira e não vai poder haver despejo, tá? Então, você que é advogado de locador, se liga nisso. E você que é advogado de inquilino, se liga nisso para orientar também o seu cliente, certo? Seguindo, olha aqui que interessante. Foi feito um apelo ao legislador para prorrogar a vigência dos prazos, porque isso iria até 31 de dezembro de 2021 e foi prorrogado agora para 31 de março de 2022, certo? Então, nesses parâmetros que eu te falei, não é possível o despejo em virtude das complicações da pandemia. Evidentemente que tem que ser provado a situação de vulnerabilidade, uma série de coisas que estão nessa ADPF, nessa cautelar. Então, mas olha só, é só urbano e rural. Aí que tá, o Supremo estendeu também para áreas rurais nessa cautelar na DPF 828. Então fica ligado, é uma decisão muito importante, porque envolve a questão da moradia, certo? Direito constitucional assegurado, direito social, enfim, e toda essa questão sui generis que a gente está vivendo. Bora lá, próxima questão. ADI 7015. Gente, você que gosta de futebol, saiba que os clubes estão com as parcelas em virtude do Profut, né? Aqui, ó, deixa eu passar para vocês aqui. O artigo 1º da Lei 14.117 de 2021 suspendeu durante a pandemia a exigibilidade das parcelas autorizadas pelo artigo 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite aos clubes aderirem ao Profut, parcelar seus débitos com a União. Gente, está suspenso isso, tá? O ministro Gilmar Ferreira Mendes manteve a suspensão durante a pandemia. Então é um alívio para os clubes de futebol que tiveram, segundo Gilmar Ferreira Mendes, suas receitas consideravelmente diminuídas com a limitação ou mesmo proibição de público por um bom tempo. Certo? Vamos adiante então. A quarta decisão envolve um grupo de ADIs que se refere ao marco legal do saneamento. Gente, foi declarado constitucional. O Supremo já vinha se ensaiando nesse julgamento há mais de semanas, só que finalmente foi declarado constitucional o marco legal do saneamento. E olha que questão interessante, porque olha só, regiões metropolitanas. O ministro Fux observou que a previsão legal para que os estados instituam normas visando planejamento, execução dos serviços de saneamento básico, olha aqui, não viola a autonomia municipal. Então, quer dizer, os estados, vocês sabem, podem instituir regiões metropolitanas. São uma das poucas competências que os estados ainda têm. E, nesse sentido, não viola a autonomia municipal se for para, digamos, uma intenção de saneamento básico. Isso está no marco legal do saneamento básico e não viola o princípio federativo, segundo o STF. Decisão importantíssima. Guarda para o teu concurso, para a sua advocacia e vamos juntos. Bom, agora uma questão
da petição número 100.007, né? 10007, se você preferir. O ministro Alexandre de Moraes abriu inquérito para apurar declarações de Jair Bolsonaro sobre a pandemia. Vejam bem, o PGR se manifestou contrariamente a essa abertura, porque segundo ele o MP federal já está apurando questões correlatas e que envolve também as declarações tidas como negacionismo, fake news, enfim, tudo o que o STF enquadra como uma violação, digamos assim, aos seus entendimentos. Então, nesse sentido, o Alexandre de Moraes falou, olha que interessante, não importa se o MP federal já está investigando, o STF é autônomo para fazer sua própria investigação, certo? A gente já falou em edições anteriores do Jurisprudência Constitucional sobre isso. Próxima decisão importante. Vocês lembram que foi tratado há algumas semanas atrás sobre as emendas do relator? Vai no nosso canal lá do YouTube e pesquisa. Você vai ver que tem todos os programas lá estão dispostos. Você vai encontrar essa decisão das emendas do relator. Então, o STF tinha proibido essa prática. Porque existem as emendas parlamentares, onde eu sei quem é o parlamentar que propôs, para onde vai o recurso, e existem as emendas do relator, que são aquelas que não se sabe para onde exatamente vai e de onde partiu. Então, tudo fica aglutinado na figura de uma pessoa, de um parlamentar que é escolhido para ser o relator. Então, isso foi entendido como uma violação ao princípio republicano de transparência, res pública, coisa pública. Vocês conseguem compreender isso? Então, esse era o entendimento e martelado pelo STF. Só que, galera do bem, galera do direito, rebus sic stantibus. Que é isso? Em assim permanecendo as coisas, essa era a decisão do STF. Mas o jogo mudou, as coisas mudaram. O Congresso elaborou um ato normativo, mudando e dando transparência da onde provieram esses recursos e para onde estavam indo. Então, a ministra Rosa Weber, ela sensibilizada, porque, gente, metade desse orçamento era destinado à saúde e ao combate à pandemia. Então você verifica que decisão terrível do STF iria engessar todo, o planejamento na área da saúde. Então a Rosa Weber entendeu, vou voltar, porque agora, cumprir esses requisitos, a partir de agora, em sendo assim, está liberada essa prática das emendas do relator. Então o STF voltou atrás. Professor, quais são as ADIs? Para eu dar uma lida, me instruir melhor. Vamos lá. As ADPFs, na verdade, 850, 851 e 854. Maravilha? Próxima decisão. Gente, a gente já viu 6 decisões. Hoje está sendo mais aglutinado o nosso querido Jurisprudência Constitucional. Que maravilha, bem-vindos. Eu estou vendo o pessoal entrar aí no Insta. Muito bem-vindos, gente. Muito bem-vindos. Vamos lá. Olha, a próxima decisão é interessante. Qual? Ela envolve aqui, deixa eu só verificar, a federação partidária. Muito bem. Essa aqui, é a ADI 7021. Se liga, ADI 7021, medida cautelar. O Barroso disse o seguinte, isso é novo, tá? Então talvez você tenha alguma dificuldade de se ligar nos termos. Vamos ver. Coligações partidárias é uma coisa, e federações partidárias são outras. Eu tenho certeza absoluta que você sabe o que é uma coligação partidária. E também sabe que ela está vedada no sistema proporcional. Eleição para vereador, por exemplo, está vedado, certo? Mas para o sistema majoritário, presidente, prefeito, governador, senador, pode, tá? Para o sistema majoritário não é proibido uma coligação. Maravilha? Mas para o sistema proporcional está vedada. Emenda Constitucional 97. Isso cai em concurso. Isso, na verdade, despenca. Mas olha só, foi editada legislação
que alterou a lei dos partidos políticos. Olha só, o artigo 11A e o 6A mudou. Agora é possível haver federação partidária. Nas proporcionais também? Sim. O que é isso? Primeira coisa que entenderam, já que não podem coligar, vamos mudar o termo e vamos chamar de federação. Não é isso! Não é. Federação é a possibilidade de 2 ou 3 ou 4 ou 5 partidos, enfim, se tornarem um, mas mantendo a sua independência e autonomia. Professor, mas isso não é coligação? Não. O STF entendeu que não. Por quê? Antes nós poderíamos pegar, por exemplo, um partido ultraconservador ou liberal se reunindo com um partido social-democrata ou mesmo comunista, socialista, enfim, coisas que não costumam conversar, especialmente na cabeça do eleitor. A gente não está falando enfim, nos conchavos, enfim, qualquer relação política que possa se estabelecer. Os interesses, né? A gente está falando e no eleitor que vai votar, ele está se sentindo traído. Poxa, eu votei no partido tal e daqui a pouco ele está junto com outro. Bom, tudo pelo poder. Aí que tá. A federação, ela leva em conta não somente esse interesse de chegar no poder, tá? Mas o interesse ideológico também. Então, é possível dar uma lida no artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos. Olha só, vou ler para vocês rapidinho, para você entender. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Entendeu a ideia de unidade? Eu não consigo conceber, por exemplo, vamos pegar exemplo, tá? Só exemplo, não me leva mal, pelo amor de Deus. Vamos pegar aliás, nem vou citar sigla, um partido de esquerda e um partido de direita, captaram? Você, em uma coligação, você consegue separar, mas nesse caso não, na federação eles vão aparecer como um único partido, na cabeça do eleitor que vai escolher. Então vejam bem que eles não vão poder se coligar com qualquer um. Essa é a ideia. Mas foi declarada parte dessa mudança inconstitucional. Vamos a ela. A federação poderá ser constituída, está na lei, parágrafo 3º, inciso 3, do artigo 11A. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Essa parte foi, suspensa pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entende que não há motivo nenhum, já que nas coligações, por exemplo, tem um prazo, enfim, por que não tem prazo, né? Enfim, por que fazer essa distinção? Então isso foi suspenso. E também o artigo 6A, parágrafo único, foi suspenso. É vedada a formação de federação após o prazo de realização das convenções partidárias. Não pode incidir isso aqui. Então, há uma liberdade maior nesse sentido. Vejam que interessante para o teu concurso, para a tua prova de ordem. As eleições logo estão aí e isso vai chamar a atenção a possibilidade de instituir federações. Muito bem, e o Barroso entende que não foi maquiamento, não foi maquiagem. Não é uma coligação disfarçada, porque na coligação eu tenho bem claro que é PT, PSDB, PDT, enfim, PSOL, PSL, enfim, eu tenho os partidos bem delineados. Agora, na federação eles vão ser vistos como uma coisa só, tá certo? E por um período de 4 anos. É como se fosse, queridos, uma união estável. É uma união estável entre os partidos políticos. Você que é civilista, é tipo isso, é uma união estável e duradoura. Então não é só para a finalidade da eleição ali, não, eles vão ser vistos como um só. Maravilha? Vamos para o próximo. Próximo julgamento foi... Bom, agora a gente começa a entrar nos temas também polêmicos, mas um pouco mais. Até vou tomar uma água. Maravilha? Olha lá, isso merece uma hidratação. Vamos ver. O ministro Barroso estava em todas, né? Olha só, determina a exigência de comprovante de vacina para quem vem do exterior. Essa é a regra. Quem vem do exterior, agora a gente vai ter festas de fim de ano, carnaval,
folias em geral, férias. Então, para evitar um turismo, aspas, sem vacina, ou um turismo anti-vacina, no Brasil não exigem vacina. Então, o STF, através do ministro Luiz Roberto Barroso, na DPF 913, entendeu que é exigido sim o comprovante vacinal. Professor, mas olha só, existe uma portaria da Anvisa que diz que se eu fizer quarentena e um PCR, sabe aquele, parece que tá indo no cérebro, né? Enfim, aquele exame nasal que é incômodo pra caramba. Não, mas eu faço, ele não tem problema, eu não quero tomar vacina. Lembrem, não é obrigatório, mas pode haver restrição de direitos. Mais uma vez, não é obrigatório, eles não podem te obrigar, não podem pegar teu braço lá. Não pode, tá? Contudo, entretanto, todavia, porém, however, o que pode acontecer é, bom, você não vai poder frequentar tais lugares, você não vai poder pegar um avião, sair daqui, ou seja, é praticamente uma coaçãozinha de leve, né? Então, não tão de leve. Então, nesse caso, o que o STF entendeu é que não pode ter essa história de quarentena, faço PCR. Por quê? Porque nesse sentido haveria uma flexibilização. E não, exige-se o comprovante vacinal, especialmente com a nova variante, a Omicron, etc. e tal. Então esse foi o entendimento do Luiz Roberto Barroso, muito interessante, porque existe a norma técnica. Anota aí se você quiser olhar, se você é como eu e gosta de verificar, as notas técnicas 112 e 113 de 2021 da Anvisa, certo? Ou seja, diz que você pode fazer só a quarentena, faz o PCR, tá liberado. O Barroso disse não. Nesse caso, não. Contudo, a própria norma diz que você, evidentemente, se tiver alguma situação de saúde que vai te fazer mal a vacina, e o Barroso também entendeu que nesse caso, aí sim se dispensa a vacina. Certo? Vamos para a próxima decisão. E agora é o seguinte, galera do meu canal aqui, do nosso canal, é nosso canal, olha só, sobre propriedade intelectual. Decisão importante, especialmente para a galera aí do software, certo? Direitos de software. Gente, eu vou começar da seguinte forma, uma mini aula de segundos sobre o software. O software, ele pode ser de prateleira, ou seja, aquele que você olha lá e compra, ele já está pronto e acabado, e ele pode ser o software work for hire, traduzindo, sob encomenda. Eu quero um software que passe o jurisprudência constitucional para as pessoas, tenha isso, possibilidades de tal, e eu falo para o indivíduo, elaboram para mim. E aí ele vai lá, faz toda a linguagem de informática, de computação e prepara para mim. Tá? Essa é uma importante classificação de dois tipos de software. Só que tem um detalhe. Meus queridos e minhas queridas, o pessoal que está mandando um coraçãozinho aí, tamo junto! Então, nesse caso aqui, tanto no software de prateleira como Work for Hire, que é uma classificação lá da propriedade intelectual, não interessa. Por quê? Vai incidir o ISS. Se entende tanto um como o outro, como serviço. Agora a galera de direito civil, direito das obrigações. Você sabe a diferença entre obrigação de dar e obrigação de fazer? A obrigação de dar é aquela cuja finalidade principal é a entrega da coisa, certo? Eu não fui, digamos assim, contatado para fazer. A minha ação, ela não é preponderante, porque ela se presume. Já a obrigação de fazer, não. Eu vou, por exemplo, na obra sob encomenda, eu estou encomendando para o cara fazer. Então, essa é uma obrigação de fazer. Conseguem compreender? Por que o STF, por que eu estou falando isso? Vou pegar mais um pouco de água. Porque o STF entendeu que é obrigação de fazer. Licenciamento de software. Anota aí, moçada do bem. A galera de direito tributário aí, ó. E a galera também de propriedade intelectual. Só a galera nota 10. Olha aqui. O ISS é o imposto devido porque se trata de uma obrigação de fazer. É um serviço que é prestado. Claro que esse case aqui, porque é um case, envolvia serviço de telefonia. E aí a operadora
acionou a STF para dizer, ó, nesse caso aqui é ICMS, o município está me cobrando ISS, não pode. E aí o STF disse, não é que pode? Pode e está autorizado a fazer isso. Por quê? Se trata de um serviço. A clássica distinção, isso está no acórdão, a clássica distinção entre produto de prateleira e obra sob encomenda ou work for hire não presta para eu determinar se cabe, se incide ISS ou ICMS, porque precisamos das concepções de obrigação de dar e obrigação de fazer. E é a obrigação de fazer. Fica ligado nessa decisão importantíssima do STF sobre propriedade intelectual. Tem muita gente trabalhando em milhares de municípios do Brasil com a informática. Então, essa é uma decisão importante porque eles têm que saber quais impostos, né, vão incidir. E isso vai cair no teu colo, vai cair em vocês, que é um expert, é um advogado, por exemplo, tributarista, tá bem? Vamos juntos? Olha só, próxima decisão. Antes que eu me esqueça, meu Deus! Tema de repercussão geral. Isso ensejou um tema de repercussão geral. Fixada tese. Vou ler para vocês, anota aí. 590 é o tema, cuja tese é a seguinte. É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à Lei Complementar 116. Tá bem, gente? Então, ó, clientes de forma personalizada, é óbvio, é uma obrigação de fazer, certo? Como a gente comentou há pouco. O STF, o Lewandowski, entendeu? Cara, tanto faz se é produto prateleira ou não, se a empresa pegou aquilo e tem um serviço nesse sentido, é ISS, ponto final, tá bem? Embora eu discorde um pouquinho, porque eu acho que foi meio singelo, meio até simplório, ministro. A distinção, ela existe e é importante. Produto de prateleira é uma coisa. Eu não sei qual empresa que vai usar, como é que vão incidir ISS sobre a minha empresa. Por isso eu achei importante a tese, porque a tese é mais clara que o julgado que deu origem a ela. Olha só. Para clientes de forma personalizada. Isso, para mim, soterrou a questão, certo? Ou seja, é mais para produtos work for hire ou obras sob encomenda. Decisão importante, a gente ficou um bom tempinho nela porque ela é relevante, sim! E tem tudo a ver com o nosso canal. Próxima decisão, a decisão do agora sim. Gente, caso Kiss, Boate Kiss. Suspensão da liminar 1504. Todo mundo sabe que esse julgamento que foi histórico, né, no nosso Brasil, no Rio Grande do Sul, que levou praticamente 2 semanas só de júri. Então, o presidente do STF deu uma decisão muito importante, não só para esse caso, para o seu concurso, para a sua prova de ordem, para a sua advocacia criminalista. Por quê? Vou voltar um pouco no tempo. O pacote anticrime em 2019 alterou o Código de Processo Penal e introduziu o artigo 492, parágrafo 4º, dizendo assim: a apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri, a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, não terá efeito suspensivo. Ou seja, não suspende a aplicação da pena. E aí, os processualistas, os penalistas, os constitucionalistas, os juristas em geral, começaram a se perguntar, poxa, isso é constitucional ou inconstitucional? E, nesse caso, nós temos a primeira faísca do que pode sair do STF. O ministro Luiz Fux, nessa suspensão de liminar 1504, entendeu que esse artigo está em harmonia com a soberania dos veredictos. Interessante, né? Ou seja, a primeira manifestação oficial do STF
Foi nesse sentido o artigo 492, parágrafo 4º do CPP. Aquela história, não, o indivíduo, ou seja, 15 anos de reclusão, a partir dali já pode ir preso. E o pessoal estava entendendo, não, peraí, o entendimento do Supremo era diferente em outros casos. Aí veio o pacote anticrime e mudou, e o STF não se manifestou ainda sobre isso. Então essa é a primeira indicação de um dos 11, já dizendo para você, olha, o meu entendimento é esse. E por coerência se espera que o ministro Luiz Fux mantenha isso em próximos julgamentos. Só que, olha só, a jurisdição constitucional ela é contramajoritária. Peter Heberle, autor adotado pelo Supremo há muito tempo, um alemão sensacional, constitucionalista de Skoll, dizia mais ou menos o seguinte, olha, o Supremo é um dos intérpretes numa sociedade aberta de intérpretes da Constituição, certo? Só que tem um detalhe, a jurisdição constitucional tem função de ser contra a maioria, certo? Contra a maioria, mas olha a fundamentação do Fux, que é coerente, porque ele já decidiu assim anteriormente. Olha só, olha o que ele disse aqui. Vamos lá. Nesse sentido, considerando a altíssima reprovabilidade social das condutas dos réus, a dimensão e extensão dos fatos criminosos, bem como seus impactos para as comunidades local, nacional e internacional, a decisão impugnada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul causa grave lesão à ordem pública ao desconsiderar, sem qualquer justificativa idônea, os precedentes do STF e a dicção legal explícita do artigo 492, parágrafo 4º, que a gente começou a análise por ele. Código de Processo Penal. Ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como o necessário senso coletivo de cumprimento da lei e ordenação social. Destarte, no presente caso, deve prevalecer a determinação do Tribunal do Júri de execução imediata das penas impostas aos réus. Vejam, a gente não está falando aqui sobre dolo eventual, sobre culpa consciente, se deveria ter sido desclassificado para homicídio culposo. A gente não está falando nisso, que é um tema para um conteúdo próprio só sobre isso. Ou na conduta da defesa, na conduta do MP, na condução pelo magistrado, na influenciabilidade dos jurados. A gente não está falando nisso, mas isso está presente. Está presente nessa decisão do STF pelo ministro Fux, quando ele diz, olha, confiança da população na credibilidade das instituições, enfim, senso coletivo de cumprimento da lei e ordenação social. Compreendem? É o entendimento que ele já esposou em outras ocasiões, então ele está sendo coerente. E me parece que eu não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que ele está sendo coerente consigo próprio. Não era de se esperar outra decisão do ministro Fux a não ser essa. Então, nesse sentido, parece que foi atacada a função contramajoritária ou flexibilizada, é um termo até um pouco mais adequado, flexibilizada para fim de revogar essas liminares para habeas corpus. Então, essa foi uma decisão muito polêmica, mas que a primeira manifestação do STF no sentido de pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não tem efeito suspensivo e adivinha, é constitucional, segundo o ministro Fux. Se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, fiquem à vontade de adicionar algum comentário. A gente está à disposição aqui de vocês, tá, gente? Porque são matérias muito importantes. A gente passou aí uns quase 20 dias sem poder, uns 14 a 20 dias sem poder fazer o programa, e a gente trouxe 10 decisões hoje para vocês. Dá uma olhadinha, vou postar no YouTube também. Então eu fico à disposição de vocês. Qualquer pergunta, qualquer manifestação, fiquem bem à vontade. Lembrando que essa decisão, eu tenho visto assim, amigos, ex-alunos, colegas,
se manifestando acerca de como foi, como diz, há uma discrepância entre o direito penal aprendido na escola, na faculdade, em Hogwarts, digamos assim, do direito penal, como foi aplicado nesse caso da Kiss. Muito se dá em virtude do dolo eventual, da culpa consciente, que a meu ver houve um enquadramento, parece sim equivocado no dolo eventual, né? Contudo, é matéria para outro debate, com certeza. A própria atuação do MP, eu nunca gostei quando a acusação comemora uma condenação, sabe? Eu acho que não é adequado, porque isso não se trata de um jogo de vencer ou perder. Quando estamos num júri, todos perdem, não é isso? Então se trata de fazer justiça, simplesmente. Não se trata de eríneas do direito, ou melhor, da Grécia Antiga, que estão a perseguir uma vingança privada, a todo custo institucionalizada. Eu sei que as pessoas têm o direito de comemorar pelo seu trabalho, que foi bem feito com lisura, por exemplo, os membros do MP, ou da advocacia, os advogados, o próprio magistrado, ufa, fizemos um bom trabalho. Só que me parece que a comemoração ostensiva, num caso como esse, não condiz com o que se espera das instituições, certo? É minha opinião, e a gente pode fazer um outro conteúdo só sobre isso. Vou até postar um texto sobre essa ligação que eu fiz com as eríneas, que eram as deusas da vingança, que se instalava sobre os mortais que cometiam delitos, e a diferença das eríneas de Temis, né? Que eu acho que a atuação de qualquer um que pise no tribunal do júri deve ser a busca por Temis, e não pelas eríneas. Gente, grande abraço. O Jurisprudência Constitucional fica por aqui, tá? O vídeo vai estar disponível para vocês aqui no nosso canal no YouTube. Curte lá, se inscreve no canal, não te custa absolutamente nada e você ativa a notificação, não perde nada. Meus queridos e minhas queridas, grande abraço, até a próxima edição, que será quando? Amanhã, dia 16. Até mais!